Bom dia, senhoritas e senhoritos. Né? Vamos começar. Uma das referências para a aula de hoje, esse livrinho aqui do Laurentino Gomes, o 1808, né? que, vai, que vai discutir essa transferência da família portuguesa para o Brasil. Né? Que vai produzir essa transferência da família portuguesa para o Brasil. Que contexto? Que circunstâncias? Né? Em que circunstâncias? Vamos fazer um paralelo com tudo que a gente viu nas últimas aulas, né? Que a gente está fazendo uma discussão aonde a gente analisa Europa, fatos europeus e fatos da história do Brasil, né? Nós somos meio concomitantes. Então nós vimos aí só do Brasil, né? Colonial, né? A organização política, econômica, discutimos a formação do território, a gente discutiu a mineração, né? Comparamos a sociedade açucareira com a mineradora, né? Começamos a falar concomitantemente da situação do escravo, a gente vai aprofundar essa discussão. Né? Aí interrompemos a discussão de Brasil para ir para a Europa. Aí falamos do iluminismo, discutimos algumas revoluções burguesas, né? A gente discutiu a Revolução Industrial e seus impactos, a gente discutiu a Revolução Francesa e seus impactos. Né? E a gente vai analisar agora esses impactos no Brasil, né? Como que Portugal, Brasil estão se relacionando com esses acontecimentos, né? Que estão transformando, que estão alterando os rumos desse mundo, né? do Ocidente, né? As transformações de caráter político, econômico, social, como que todas essas novas perspectivas, né? Vão afetar essa colônia portuguesa chamada de Brasil. Né? Tem aí para vocês, vou encaminhar para vocês hoje, né? Esse slide, não precisa ficar apavorado, desesperado, né? Vocês têm a prova para elaborar, que é a importância, né? O mais importante. Faz a prova, depois dá uma olhada nesse slide. Tem aqui dois sitezinhos para vocês acessarem, lerem no site, que ele vai discutir, vai aprofundar essa discussão. Qualquer dúvida, informe, certo? Qualquer dúvida, informe. Mas qual o contexto europeu, não é? Que vai levar à transferência da família portuguesa, né, da corte portuguesa para o Brasil? Está aqui a data, não é? 1808. Ora bolas, o que está acontecendo nesse contexto? Não é? Você tem a chamada era napoleônica transcorrendo nessa Europa, né? Napoleão, né? Enfrentando a tudo e a todos, ampliando o seu território, certo? Ele vê como ameaça a Inglaterra, certo? Para tentar atingir a Inglaterra, né? Para tentar vencer a Inglaterra. Haja vista a dificuldade de vencer a Inglaterra no campo de batalha, haja vista que a Inglaterra é uma ilha, né? E a marinha inglesa é muito poderosa, o Napoleão vai pôr em prática o bloqueio continental, né? Ele proíbe os países europeus de estabelecerem negócios com a Inglaterra. A Inglaterra está proibida, vamos inverter, né? Os países europeus estão proibidos de comercializar com a Inglaterra. Ele imaginava que dessa forma ele afetaria a Inglaterra economicamente, gerando uma crise interna e levando o próprio povo a se voltar contra a Inglaterra, enfraquecer a organização política inglesa. Essa é uma das estratégias. Certo? Qual o problema dessa estratégia napoleônica do bloqueio continental? Certo? Ora, quem comercializar com a Inglaterra, né, quem não estiver ao meu lado, eu vou invadir, destituir o trono. Simples assim. Certo? Qual o problema dessa estratégia napoleônica? Para Napoleão proibir os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, ou seja, de comprar os produtos industrializados ingleses. A Inglaterra já promoveu sua revolução industrial. Para proibir os países europeus de comprarem os produtos industrializados ingleses, ou de vender os seus produtos agrícolas para a Inglaterra, o que Napoleão tem que fazer?
Ele tem que comprar e vender. Ele tem que abastecer esses países com o que a Inglaterra abasteceria e comprar o que a Inglaterra comprasse. Né? É o que ele precisa fazer. E a França não tem condições de fazer isso. Certo? Além do mais, a Inglaterra tem mercados fora da Europa. Ela tem colônias. Ela tem acesso a colônias de outros países europeus. Certo? Logo, esse bloqueio continental não vai gerar o impacto esperado por Napoleão. Esse é um ponto. Certo? A família portuguesa, né, a corte portuguesa, ela tem um problema. Qual o problema? Eu me oponho à Inglaterra ou não? Existe uma relação de dependência entre Portugal e Inglaterra. Portugal já não tem prestígio, certo, do século XVI. Ele não tem mais a força econômica do século XVI. Certo? Lembra? A gente discutiu isso em sala de aula ainda, não é? Você tem um país, né, Portugal, que demora demais a se adequar à modernidade. Né? O comportamento, o pensamento português ainda está preso, certo? Em vários aspectos, à Idade Média. Né? A riqueza portuguesa oriunda da colônia Brasil, ela serve para quê? Ela não está sendo utilizada para Portugal transformar essa riqueza vinda da colônia em geração de riqueza na metrópole. Essa riqueza vinda da colônia, ela está servindo para quê? Para garantir os privilégios da aristocracia e do clero. Certo? Esse é um ponto importante. E no momento que a colônia começa a não conseguir encaminhar recursos, certo? Numa constância, né? Da mesma forma que sempre, por exemplo, nós vimos na discussão sobre mineração, né? A derrama, certo? E os eventos que serão consequências dessa derrama, certo? Revoltas populares acontecendo no Brasil, certo? Isso não significa que a corte reduza esses privilégios à aristocracia e ao clero, certo? E para manter esses benefícios, ela se endivida com a Inglaterra. O Brasil é, de fato, a moeda que garante, existem autores que dizem isso, que garante a própria independência portuguesa. Né? O Brasil é a moeda de troca de Portugal, certo? Portugal não pode se dar o direito de abrir mão do Brasil, certo? Mas você tem esse dilema. Como é que eu me coloco contra a Inglaterra se eu sou um dependente econômico da Inglaterra? Mas, da mesma forma, eu não consigo enfrentar a força do exército francês. E aí vai ser pensada essa estratégia portuguesa, né? Eles vão engambelar Napoleão, né, por um tempo, certo? E enquanto isso se organiza essa fuga, certo? Para o Brasil. O que vai acontecer em 1808, né? A população portuguesa acorda, né? Ela acorda em meio à transferência dessa família real para o Brasil. O povo não sabia que isso ia acontecer, o povo português, certo? Vai ser todo mundo pego de surpresa. De repente, a gente amanheceu sem rei. A gente amanheceu sem rei, certo? Literalmente foi fuga, eles fogem, certo? De Portugal, certo? Serão protegidos pela marinha inglesa, né? Ela vai dar a cobertura, certo? E essa família portuguesa, quando eu falo família, não é só o pai, a mãe e os filhos, é a corte, são milhares de pessoas que virão para o Brasil fugindo do avanço napoleônico, certo? Fugindo do avanço napoleônico, beleza? Digita aí qualquer coisa, certo? Vão fugir. Tá aqui. Então, mudando de slide, tá aí, ó. Devido ao bloqueio continental imposto por Napoleão, Dom João VI, por isso a gente chama esse período de período joanino no Brasil, período joanino de Dom João, certo? Tem que definir de que lado está no conflito. Não tem como enfrentar o exército napoleônico, ao mesmo tempo, como se colocar contra seu principal parceiro econômico, a Inglaterra.
a solução, protelar ao máximo a resposta aos franceses e fugir da colônia portuguesa, o Brasil. No dia 22 de janeiro de 1808, a corte aporta na Bahia. Em 7 de março, se dirige para o Rio de Janeiro. Então, a gente chega na Bahia e depois a gente vai para o Rio de Janeiro. Imagina, de repente o rei está na colônia. O que é a colônia? O que tem na colônia? Como receber o rei e sua corte? Aonde eles vão ficar? O que fazer aqui? Certo? O que fazer? Bom, a corte vai confiscar residências, está aí, está dito para vocês, né? As casas mais luxuosas, né, mais oponentes, pertencem a traficantes de escravos, né? A traficantes de escravos, né? Você vai ter que, claro, senhores com suas belas casas, né? Mas essa ocupação ela vai ser negociada. Nós vamos ver como isso vai ser negociado. Certo? Fato é que a corte vem e se aloja nas residências cedidas ou confiscadas por essa corte. Problema imediato a resolver: um conflito entre portugueses e brasileiros. Que conflito existe entre portugueses e brasileiros? Bom, nós vamos discutir isso, né? Vai ser uma atividade de pesquisa que vocês vão fazer. Estou encaminhando para os senhoritos e senhoritas, né? Em relação às chamadas revoltas nativistas, né? Você está tendo no Brasil, né, nesse século XVII, século XVIII, uma série de revoltas, certo? Onde você tem um choque dos interesses dos brasileiros, da elite agrária brasileira, certo? Nós estamos falando aqui de 1808, você não pode imaginar que isso aqui ainda é a capitania hereditária e um grupinho de pessoas em algumas vilas ou não. A gente já falou de mineração, já existe um desenvolvimento urbano, certo? Nos slides de formação do território a gente consegue perceber isso, certo? Já existe um certo desenvolvimento urbano no Brasil, não é lá algo a cereja do bolo, não é algo espetacular, mas já existe um desenvolvimento, já existe um desenvolvimento econômico, social, né, que se transcorre dentro dessa colônia, certo? Então você já tem, quando você fala em 1700 e vovô criança, certo? Você tem brasileiros, pessoas nascidas aqui, que construíram e desenvolvem algum tipo de atividade. Os proprietários da terra são brasileiros nesse momento, certo? Os portugueses ocupam que espaço comercial. Então, muitos comerciantes são portugueses, comerciantes. E por serem portugueses, certo? Eles vão contar com as benesses, com os privilégios, com o prestígio da metrópole portuguesa. Então, sempre que havia um choque de interesses entre proprietários rurais, né, entre produtores e comerciantes, a balança pendia para o lado dos portugueses. E isso vai gerar um certo incômodo por parte dos brasileiros, pois viam os seus interesses, o seu desenvolvimento econômico, certo? Prejudicado por esse favorecimento aos portugueses. Então existe um conflito aí de interesses entre esses grupos, os brasileiros, certo? E os portugueses. Está claro? Certo? Se tiver beleza, digita aí. Então, o primeiro ponto que a corte tem que resolver, que Dungeon tem que resolver estando no Brasil, é esse conflito, né, entre portugueses e brasileiros, certo? Bom, uma vez aqui, o que nós temos que fazer? Bom, nós temos que favorecer aqueles que nos auxiliaram, né? Quem que nos auxiliou? Bom, quem esteve do lado da gente na hora do aperto foi a Inglaterra. Então, acompanha, né? Olha que beleza. A Inglaterra vai ser favorecida, certo? De que forma a Inglaterra seria favorecida? Certo? Vão ser assinados uma série de acordos e tratados, e aí a gente tem que estar atento a esses a datas, não tem jeito, né? Em prova de caráter conteudista, que você possa vir a enfrentar um dia, esses períodos eles podem vir a ser cobrados. Então você tem em 1808 a abertura dos portos às nações amigas, certo? Quem são as nações amigas? A Inglaterra. Em 1810,
Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação, que estabelecia, olha que beleza, a tributação de 15% a produtos ingleses. Então, todo produto inglês que chegasse aqui pagaria 15% de imposto. Os produtos portugueses pagam 16%. Os portugueses pagam mais imposto para vender na colônia portuguesa do que os ingleses. Que beleza isso, né? Produtos de outras nações vão pagar 24%. Certo? Garante que juízes ingleses vão julgar súditos britânicos. Ora bolas, como assim? Se alguém inglês cometer um crime na colônia, quem vai julgar não vai ser a justiça colonial ou portuguesa, vai ser a justiça da Inglaterra. Né? Liberdade religiosa. Ah, como assim liberdade religiosa? Isso é interessante. Né? Em que sentido essa liberdade religiosa ela vai ser autorizada na colônia portuguesa chamada Brasil de uma hora para outra? Ora, os ingleses são protestantes. Então, nós não vamos tacar pedra nesses protestantes ingleses que vierem para cá, concorda? Então, esse protestantismo inglês vai ser tolerado. Quando eu falo liberdade religiosa, não assim, então a cultura afro foi permitida na colônia. Claro que não. Claro que não. Liberdade econômica para quem? Para a religião inglesa, para o protestantismo inglês. Beleza? Tranquilo aí? Importante perceber isso. O Porto Livre de Santa Catarina, não é? Esse porto vai ser aberto para os navios ingleses. Então você percebe aqui, nós não comentamos o primeiro aqui. Em 1785, ou seja, antes mesmo da vinda da corte, vai ser suspenso o alvará que proibia fábricas e manufaturas na colônia, né? E, consequentemente, a criação de manufaturas. Será proibido, vai ser suspenso em 1785, e nós vamos ver que ele vai ser recuperado mais à frente. Certo? Vamos ver o impacto disso mais à frente, por isso que eu não comentei. Vamos discutir especificamente. Mas é importante atentar para como a Inglaterra é favorecida, certo? Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Como ela vai dar todo o suporte, né? A proteção, a retaguarda, ela vai ser favorecida. Ora, lembra do bloqueio continental? Ele não acabou ainda. A Inglaterra tem um mercado colonial brasileiro para enfiar os seus produtos. Que não servisse para lá que ela não conseguisse mandar para outros locais, ela enfiava aqui. Então, o mercado inglês não está sendo tão afetado quanto Napoleão imaginava que seria. Certo? Considerando que a corte portuguesa, com todo o seu aparato administrativo, está na colônia, o pacto colonial não existe mais. Percebe isso? Então, até agora, qual a relação entre Brasil e Portugal? Colônia e metrópole. É o pacto colonial. Toda a riqueza produzida na colônia, ela vai ser enviada para a metrópole. Certo? O que acontece em 1808? A corte vem para a colônia. A riqueza não vai ser mais enviada para a metrópole. Ela permanece aqui, porque ela precisa estruturar essa colônia para dar suporte a essa corte que aqui está. Vê? Então, o pacto colonial ele perde o sentido nesse momento. Tá claro? O pacto colonial perde o sentido nesse momento. Certo? A colônia viverá um processo de modernização com a criação de novos espaços que atendessem aos interesses da colônia. Ora, bolas. Tem biblioteca na colônia? Não. Agora vai ter. Você vai criar a Biblioteca Nacional. Certo? E tem lugar para passear? Para namorar de mão dada? Para sentar no banco da praça? Não, não tem. Então nós vamos construir. É claro que você não vai construir isso em uma semana. Tá claro, né? Tá ligado. Você vai construir isso em uma semana. Mas o processo está iniciado. Você vai construir o Jardim Botânico. Alguém já foi no Jardim Botânico? Muito bonito isso, né? A Academia Militar, a Escola Imperial de Belas Artes. Quem é que vai estudar na Escola Imperial de Belas Artes? O filho do Zé, office boy. Claro que não. O Tonhão, mecânico. Claro que não. Quem é que vai estudar na Escola Imperial das Belas Artes? O filho dessa aristocracia portuguesa que está vindo para cá, certo? E aqueles mais abastados, né? Os poucos da elite econômica brasileira, certo? Vão participar desse processo. Missões artísticas,
francês. Ah, que beleza. Isso aqui é posterior à queda de Napoleão, né? Mas você vai ter a vinda aqui de artistas franceses que vão retratar a fauna e a flora brasileira. Quando você olha nos livros de história, livro de literatura também tem um monte de imagenzinha bonita, legal. Você vai ver esse nome aqui vai ser muito comum, né, no rodapé, Debré, certo? A criação do Banco do Brasil, esse Banco do Brasil que a gente vê hoje aí, certo? Só que não é o mesmo. Esse Banco do Brasil ele já faliu umas 3 ou 4 vezes, certo? Mas a história do Banco do Brasil está ligada, certo? À vinda da corte portuguesa para cá. Você precisa de um banco para quê? Para financiar todas essas obras que estão sendo desenvolvidas, certo? Alguém para emprestar o dinheiro. A escola de medicina, que vai ser instaurada na Bahia, a escola de direito, que vai ser instalada no Rio de Janeiro. Percebe, né, que a ideia de educação, de formação, de algo, né, começa a ser construído no Brasil nesse momento, certo? A educação estava restrita a quem? Quem produzia a formação intelectual do brasileiro até o século XIX? Quem? Os jesuítas, né? O que você aprendia? Você aprendia a Bíblia, ajoelhar, pedir perdão a Deus e esperar milagres. É a nossa educação até o século XIX. Consistia basicamente nisso. Os filhos dos homens mais ricos iam para a Europa, estudar em Lisboa, certo? A massa, a massa é educada onde? Na igreja. O que ela vai aprender? A temer a Deus sobre todas as coisas e esperar milagre. Ainda bem que isso mudou, né? Criação da Gazeta do Rio de Janeiro. Gráficos e serviços. Olha só, estou chamando a atenção. Ó. Observe que até o século XIX não havia a livre circulação de jornais e livros na colônia. Pensa no impacto para a educação nesse contexto. Você vai ter jornal, livro. Isso começa a circular agora. O Brasil foi descoberto ou invadido, como você queira, né? Dentro do nosso contexto aqui. A história do Brasil começa em 1500. Nós estamos falando em 1800. 300 anos. 300 anos de educação por quase zero. Criticidade, questionamento. Não existe. O que tem é o medo do inferno. Importante perceber isso. Nós estamos falando de 300 anos. Praticamente zero disso aqui. Praticamente zero. Importante pensar esse contexto. Será que isso tem impacto hoje? Mudou muito? Não, é a mesma coisa, é claro que mudou, né? Nós estamos tendo aula aqui home office. Mas o sentido da educação do país mudou de que tamanho? Né? Importante pensar nisso. Teatro. Teatro. É para pensar igual a escola aqui. Igual as escolas. O filho do Zé, o filho do Tonhão, né? O filho do Tinoco. Tá todo mundo assistindo teatro, né? Claro que não. São ambientes de privilégio. São ambientes de privilégio, percebe? São ambientes de privilégio. Certo? Não é todo mundo que vai acessar isso. Tem. Mas não é todo mundo que acessa. Certo? A abertura de ruas e estradas, olha, o deslocamento, né? O deslocamento de pessoas é importante. E a manutenção de portos e outros, né? Relações que permitem esse deslocamento. Seguindo. Dúvidas? Seguindo. O desenrolar das guerras napoleônicas. Napoleão vai ser derrotado. 1815, certo? Napoleão capitula. Tem aqui um sitezinho para você acessar, vai chegar para vocês, de aprofundamento, né, da derrota de Napoleão. Certo? E o que vai ser elaborado aí, então? Né? Você vai ter um Congresso de Viena, certo? E o objetivo desse Congresso de Viena era qual? Qual era o objetivo do Congresso de Viena? Certo? Devolver os tronos a seus legítimos donos. Esse era o objetivo. Segundo grande objetivo, a criação da chamada Santa Aliança,
que tem como função combater todo e qualquer ideal liberal, revolucionário, na Europa ou nas colônias, certo? Sobre devolver os tronos a seus legítimos donos. O que significa dizer isso? Ora bolas, teve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa desenvolveu os ideais de liberdade e igualdade, certo? Que garantia à burguesia alcançar os seus interesses. Esses ideais, pensa comigo, no momento que Napoleão ocupa ou desocupa tronos e coloca em seu lugar, no lugar daqueles reis absolutos, certo? Homens ligados a ele, certo? Esses homens vão estar levando consigo esses ideais da Revolução Francesa. Estão levando consigo esses ideais da Revolução Francesa. Certo? Tranquilo? Estão levando esses ideais da Revolução Francesa. Para essas burguesias desses países, esses ideais são interessantes. Certo? Lhes agradam. Certo? Nós temos que definir as fronteiras. Ora, bora, se tudo agora é França, aonde começa a Espanha e termina a Espanha? Onde começa a França, termina a França? Onde termina? Então, o Congresso de Viena vai delimitar as fronteiras, certo? E restabelecer, esse era o objetivo, a Europa antes da Revolução Francesa. Isso está claro? Esse é o objetivo do Congresso de Viena. Só que para participar do Congresso de Viena, né, quem participaria? Certo? O que eu vou ter que fazer? Eu preciso estar num reino. Certo? Eu preciso estar num reino. Certo? E o Dom João não está no reino. Ele está numa colônia. Está aqui explicadinho para vocês. Passou a obrigar que a participação dependesse exclusivamente se as monarquias tradicionais atingidas por Bonaparte estivessem em sua terra natal. Portanto, enquanto o Brasil fosse uma colônia, Dom João VI seria considerado um regente desterrado. O que ele faz então? Ele eleva a condição do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves diz respeito a regiões pertencentes ligadas a Portugal. Consegue entender o impacto disso? O Brasil deixa de ser colônia. O Brasil deixa de ser colônia. Ele se torna agora Reino Unido de Portugal e Algarves. Certo? Está aqui, ó. Segue o textinho do slide. Ó. O Brasil era a maior colônia portuguesa. E o governo de Dom João foi um dos que mais agiram no sentido de impedir a separação. Está grifado, destacado. De seu maior elemento de sustentação econômica. Lembra, eu disse anteriormente? O Brasil era a moeda de sustentação portuguesa. Certo? Numa época em que um país não era mais potência relevante na Europa. Portugal era insignificante no século XIX. Ele era insignificante. Para quem já teve a condição de potência no século XVI, né, dividiram o mundo a ser colonizado, portugueses e espanhóis. O que é Portugal hoje? Ele não tem expressão. Certo? Assim, a colônia portuguesa foi levada à condição de Reino Unido de Portugal. Foi, no final, uma artimanha que conectou os territórios e posse e pretensão de Portugal numa logística mais sofisticada. Está aí, ó. Ele somava voto ao Brasil, que não tinha o Acre, o Uruguai, a Guiana e os Algarves, da quem da Além-Mar. Ou seja, possessões da Península Ibérica e África e regiões como Marrocos que haviam sido perdidas, mas que se pretendia a reconquistar. Então, isso que é o Algarves. Né? O Brasil foi somando a todas as possessões territoriais portuguesas. Fim do pacto colonial. Deixa status de colônia. Concomitantemente, os movimentos revolucionários liberais na Europa e América. Certo? Então, com a chegada da corte no Brasil, o Brasil elimina o pacto colonial e deixa de ser colônia. Qual a importância disso? Uma vez que nós deixamos de ser colônia, a gente vai aceitar voltar a ser colônia? A gente vai aceitar voltar a ser colônia? Claro que não. Então, o terreno, a gente começou a preparar o terreno
para proclamar a independência do Brasil. Certo? A gente começou. Enquanto isso, na América Espanhola, olha, pensa bem, Napoleão destitui o rei espanhol e coloca no trono lá um parente seu. A América Espanhola é a América Francesa. Na América Espanhola, inicia-se o processo pela independência. Na América Espanhola, enquanto isso, na América Espanhola inicia-se o processo de independência. Certo? E, por consequência, esse processo de independência vai ocorrer no Brasil também. Em outras circunstâncias, mas vai ocorrer no Brasil também. Beleza? A gente iniciou, a gente está dando pontapé para proclamar a independência do Brasil. Ok? Ainda bem que não tem ninguém cochilando aí, né? Toma café. Dá licença, hein? Ok. João Lucas está acordado ainda, né, João? Isso é claro, voltou. Beleza, muito bem. Eu não vou gritar para não estourar o microfone, mas vamos seguir aqui então. Certo? Muito bom. Tá aí. Enquanto isso, em Portugal, o que está acontecendo em Portugal? O rei fugiu para o Brasil. O rei fugiu para o Brasil. Como é que ficou Portugal? Né? Os portugueses se organizam com o sentido de enfrentar o exército francês. Claro, eles vão ter o apoio de ingleses, né? E você vai ter essa resistência portuguesa em relação à tentativa de invasão francesa no território português. E eles vão ter sucesso, certo? Eles vão ter sucesso nessa tentativa. A questão é, uma vez, né, que os portugueses resistem, certo, à invasão francesa, certo? E a consequente derrota de Napoleão em 1815, Portugal vai tentar reorganizar, certo, toda a sua estrutura política, certo? Qual o problema? Cadê o rei? O rei não está em Portugal, certo? E, assim, fruto das chamadas revoluções burguesas europeias que vão dar sequência após Napoleão, como assim? Uma vez que a burguesia sentiu o gostinho, né, sentiu a perspectiva de destituir os poderes absolutos instaurados nos países europeus, cada burguesia respectiva a seu país, é óbvio, né, e estabelecer uma nova forma de governo parlamentar, onde ela participaria da elaboração de leis e garantiria, sim, os seus interesses, certo? Mesmo com a derrota de Napoleão, mesmo com a proposta do Congresso de Viena de devolver os tronos a seus legítimos donos, mesmo com a perspectiva da Santa Aliança de combater movimentos de caráter liberais revolucionários, o pau vai quebrar na Europa e a burguesia vai lutar pelo poder. E ela vai assumir o poder, certo? Serão instaladas na Europa, pós-Napoleão, certo, uma série de monarquias parlamentares constitucionais na Europa. Certo? O absolutismo ele declina, certo? Ele declina. Beleza? Importante atentar para isso. E em Portugal não vai ser diferente. Certo? Em Portugal não vai ser diferente. O que vai acontecer? Está aqui, ó. Em 1820, vai acontecer em Portugal a chamada Revolução do Porto, com o objetivo de implementar essa monarquia constitucional. Certo? Será implementada uma Constituição liberal. E os portugueses exigem o retorno do rei. Exigimos o retorno de Dom João a Portugal, para que ele assumisse o trono na condição de monarca, mas não acima da lei. Mesma distância. Executivo, legislativo, judiciário. Uma monarquia constitucional. Beleza? Importante atentar para esse detalhe, certo? Tá. O rei vai voltar para Portugal. O que mais que vocês querem, burguesia? A burguesia portuguesa, olha que lindo. A burguesia portuguesa, liberal, iluminista, defende o retorno do rei para Portugal e defende a recolonização do Brasil.
que o Brasil perca o status de reino. Eles querem a reinstauração daquele pacto colonial. Lembra? Nós começamos a pavimentar os caminhos para a independência? Eu acabei de perguntar, nós vamos aceitar o retorno à condição de colônia? É óbvio que não. É óbvio que não. A elite brasileira percebe aí o momento de. O momento de. E as pressões, então, vão girar em torno desse rapaz aqui. Opa! Bonito esse menino aí, né? O Dom Pedro I, certo? As pressões vão girar em torno dele. Em que sentido pressões? Ora, o Dom João retorna a Portugal, assume o trono, né, nessa monarquia constitucional, né, estabelecida pós-Revolução do Porto, em 1820, mas deixa aqui o príncipe regente, né, o herdeiro do trono português, o Dom João, certo? Aí, por uma questão de curiosidade, assim, né, o nome do Dom Pedro I aí, todo, né? Lê o nome dele todo de uma vez, sem parar para respirar. Vai lá. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Grande, né? Só por uma questão de curiosidade, certo? O nome faz referência a uma série de famílias, né? De monarquias, né? Muito nome, né? Muito nome. Sua mãe teve que decorar. Pois é, né? Aí ninguém precisa decorar o nome do Dom Pedro, eu só botei por uma questão de curiosidade, né? Só para dar uma quebrada, certo? Só para dar uma quebrada, beleza? Tá aí a foto e o nome. Fica aqui então o Dom Pedro, beleza? E o Dom Pedro, então, vai receber o apoio incondicional da nossa elite, certo? Vai receber o apoio incondicional de nossa elite, certo? A elite, a nossa aristocracia rural, ela vai perceber aí a chance de se livrar das interferências, certo? Portuguesas, né, que atrapalham o seu desenvolvimento, né? Que, como a gente disse no começo, né, o benefício sempre é voltado para os interesses dos comerciantes portugueses. E a elite brasileira ela vai tentar, né? Ela vai buscar ser poder. E o processo tem início agora, certo? Mas isso fica para a próxima aula, possivelmente amanhã. Deixa eu dar um stop aqui.